João capítulo 5, verso 39. Essa tradução é bem diferente, mas tudo bem. Diz assim a palavra de Deus. É NVI, né? Colocou outra Bíblia, né? Não, pode deixar. Eu vou dar o discernimento aqui. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Né? Outras traduções fazem examinar as Escrituras para cuidar de ter nela vida eterna, e são elas que de mim testificam. E é isso que nós vamos falar aqui. Senhor nosso Deus, maravilhoso Deus e Pai soberano, graças te damos nesta noite, Senhor, pela tua palavra. Estamos aqui com o teu povo para orar, Senhor, para pregar a tua palavra, e mais uma vez o Senhor conosco. Fica conosco, nos abençoa com a tua presença e me usa como canal de bênção para o teu povo, fortalecendo a sua fé, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, igreja? Poderia sentar, meus irmãos, vamos ocupar as mãos. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, vamos aplaudir a Deus. Pode ir, glória a Deus, aleluia. Eu usei esse texto porque, presta bem atenção aqui, Paulo falou em Romanos capítulo 12, é um versículo bastante conhecido, mas é bom lembrar. Paulo disse em Filipenses 3,13, eu não me canso de escrever as mesmas coisas, então falar as mesmas coisas e você memorizando, isso é benção. E em Romanos capítulo 12, Paulo diz, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o culto racional é o que transforma o mundo, né? E não vos conformeis com esse mundo, mas antes transformai pela renovação da vossa mente. Então a sua mente sendo renovada, né, esclarecida, você consegue ajudar outras pessoas também. Esses dias estava conversando com o Arthur e a Michelle, a gente está falando sobre psicólogos, né? Que muitas vezes ele te dá uma palavra, ele vê por um outro ângulo, e quando você se convence que aquilo te ajuda, você se sente bem. Você diz, isso eu não tinha pensado nisso, isso eu não sabia. E a nossa ignorância, a nossa cultura, né, sempre nos ensinaram que psicólogo é tratar de doido. Não estou doido, né, vou em psicólogo. Às vezes é uma palavra que te dá, que você não via por aquele lado. O pastor Cláudio Duarte, esses dias, num podcast dele, ele disse que entrou na depressão na pandemia, porque ele perdeu muitos membros na pandemia, igrejas grandes saíram muita gente, e ele ficou muito deprimido, entrou em depressão, e ele conversando com o psicólogo falou assim, olha, o teu problema é que a sua infância você foi muito rejeitado, as pessoas te deixavam por qualquer coisa, te colocavam em vários lugares, e isso está na sua memória, e como as pessoas foram te deixando, ativou, né? Ativou isso em você, essa sensação de abandono, das pessoas te deixarem, então você ficou oprimido. E aí só ele dizer, poxa, é isso mesmo, e ficou bom. O esclarecimento, não, por que você está sentindo essa dor? Não, né? A pessoa às vezes, mas eu estou sentindo uma dor terrível da cirurgia, já tem um mês. E meu filho, mas essa dor aí leva 2 meses para passar. Ah, é? Ah, então estou. Eu pensei que passava com um dia, mas o meu já está um mês, eu já estava preocupado. Mas eu não estou cirurgia não, estou falando em tese, né? Que eu quase passei agora, o pessoal fez cirurgia. Então assim, aí a pessoa já começa, então é normal, aí você já começa, o teu corpo reage. Quando você começa a pensar positivo, né, os médicos, a medicina já descobriu isso, o placebo, o falso remédio, em só a pessoa tomar algo, acreditar que vai melhorar, o corpo já começa a reagir. Então é o pensar positivo, é a fé, ela responde todas as áreas, né? Maravilhoso. Então vamos aqui para o texto, por causa do meu tempo, que eu tenho 45 minutos para acabar antes das 9. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Páscoa, vou passar rápido, porque talvez tenha uma pessoa que não conheça sobre Páscoa, eu quero falar um pouco do outro lado da Páscoa, mas para quem não conhece a história, o nosso povo, é o povo de Deus, nós somos a continuação, né, do chamado Abraão, nós somos aquilo que Deus disse, aquele povo que Deus disse a Abraão, farei você, a tua descendência, incontáveis como as estrelas dos céus. Então nós somos essa continuação, a igreja não para de crescer, nunca vai parar de crescer, e por isso nós somos incontáveis. Paulo também disse isso aos Gálatas, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e tem parte nas suas promessas.
Então a promessa que foi feita a Abraão, ela está sobre a vida da igreja. Então nós somos essa continuação. Então Deus chama Abraão para começar o seu povo. Nós sabemos que Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera 12 filhos, um desses filhos se chama José, se torna governador no Egito, foi vendido pelos irmãos, foi caluniado, foi vendido para o Egito, e José se torna um homem, um dos mais poderosos do Egito, o segundo, né, depois de Faraó ele era o mais poderoso. Mas quando José morre, o outro faraó que assume, ele não reconhece os hebreus, ele não quer saber da história de José, ele olha para os hebreus e fala: olha, tem muito hebreu aqui, e esses hebreus aí, eles estão crescendo muito, eles se multiplicam muito rápido, porque um hebreu com 13 anos, 12 anos já está casando. A explicação, nós já falamos aqui em outras mensagens, mas eu vou falar aqui rapidamente, porque na circuncisão, a grosso modo dizendo, uma operação de fimose, né, para que você entenda, corte no prepúcio, libera hormônio, o homem se torna, com 14, 15 anos, já está com um corpo de 20 anos, de 18, então os judeus, não era só a questão da marca os judeus, mas por amadurecer mais rápido, também por higiene e por várias outras coisas, né, que a medicina explica hoje, que Deus mandou fazer essa circuncisão, essa cirurgia, esse corte no prepúcio ao 8º dia, e hoje a medicina explica que o 8º dia é a maior concentração de vitamina K no corpo humano, e a vitamina K ela é responsável pela cicatrização de feridas. Então, ser circuncidado ao 8º dia, receber essa cirurgia, esse corte ao 8º dia significava que cicatrizava rápido. Por isso que pessoas adultas, quando eram circuncidadas, elas levavam às vezes mais de uma semana para se recuperar de febre, de dores, de enfermidade. Então melhor a criança. Então os judeus eram marcados dessa forma. Quando José morre, o outro faraó que assume, ele vê muitos hebreus e ele fica com medo. Ele fala: esses hebreus, eles crescem muito rápido e nós precisamos acabar com isso. Nós vamos fazer o seguinte: os hebreus vão se tornar escravos, e todo hebreu, homem que nascer, manda matar. Mata todo menino homem, criança homem, manda matar. Menino homem, né? Então manda matar. E nessa época que está sendo morta todas aquelas crianças, nasce Moisés, e a mãe, com medo de matar o filho dela, ela coloca num cesto, coloca no rio. Esse rio leva esse cesto até a filha de Faraó. Filha de Faraó pega Moisés num cesto, acha Moisés naquele rio, e por isso que Moisés significa tirado das águas. Esse é o significado. Vai parar aqui, de novo. Glória a Deus. Então Moisés é tirado das águas, e o nome Moisés significa isso, tirado das águas. E aí ele é criado no palácio, né? Ele depois descobre que ele é filho de hebreu, que ele é adotado, e aí ele começa a se compadecer dos hebreus, começa a gostar dos hebreus, quer conhecer sua família, e isso começa a incomodar o palácio, porque o palácio, os egípcios, o faraó não gosta dos hebreus, e Moisés está muito com os hebreus, ele já é adotado, já tem um problema, cria um fuzuê no palácio. E aí Moisés um dia vê um egípcio batendo muito no hebreu, ele vai e mata o egípcio, e aí é a gota d'água. O povo já engolia Moisés, aturava Moisés, e ele matando o egípcio, aí o povo não vai aturar, o faraó não vai aturar, e o conselho é que ele fuja do Egito. Então Moisés partiu, foi embora. Moisés era príncipe, lutador, guerreiro, homem que falava bem, era um homem de guerra, era um homem muito inteligente, muito bem formado, era um príncipe, né? Ele cresce com Ramassés, que acredita ser o sucessor, o faraó, o filho de Faraó, e ele vai embora, aos 40 anos, então Moisés some por mais 40 anos, Moisés vai embora com 40 anos de idade, ele vai para uma terra distante, encontra Jetro. Jetro tem algumas filhas, ele casa-se com Zípora, uma das filhas de Jetro,
E em uma dessas caminhadas, que ele é pastor de ovelha junto com Zípora, ele está no monte, e aí a história de Deus se manifestar na sarça ardente. A sarça é ardente não porque pegou fogo, é o nome da sarça que era ardente. A sarça, essa sarça ardente é uma árvore que em volta dela é toda meia queimadinha. Então ela é apelidada de sarça ardente. Não foi porque pegou fogo que ela ficou ardente, entendeu? Então tinha essa sarça, essa árvore lá no monte, e aí Deus se manifesta, manda fogo ali sobre a sarça. A sarça, o fogo não queima a árvore, só é aquele fogo espiritual. Moisés vê, e aí Deus fala com Moisés, né? Tira a sandália dos teus pés, eu te chamei a um propósito, vou te chamar, vai libertar meu povo de Israel, tu vai voltar lá. E aí Moisés conhece a história, sabe a história. O povo de Israel está orando, pedindo um libertador, porque o povo, depois que José morre, o povo fica 400 anos sendo escravos. Diga 400 anos. 400 anos significa o seguinte: nasceu eu, não vi Deus, não conheço Deus, nunca vi Deus nem curando nenhuma dor de cabeça, não sei quem é Deus, só ouço falar que existe um Deus de Israel, mas não vejo. Aí vem meu filho, vem meu neto, vem meu bisneto, vem tataraneto, pentaneto, né? Que agora que eu vou saber que é pentaneto depois de tataraneto. Então o povo nunca ouviu falar de Deus, ou melhor, ouvia falar de Deus, mas nunca viu nenhum milagre, nunca viu uma cura, nunca viu um sinal, nunca viu nada. A única coisa que o povo de Israel, o povo hebreu que estava escravo no Egito, sabia é que existia uma promessa que Deus um dia levantaria um libertador e tiraria o povo de lá e levaria de volta para a sua terra. Só isso que sabia, sabia mais nada. Tinha cura, não tinha milagre, nunca viu nada, só ouviu falar de Abraão, só ouviu essa história, mas nunca viu milagre nenhum. E aí o povo está orando, e aí chega finalmente Moisés, e aí quando Moisés está com 80 anos, Moisés saiu com 40, volta com 80 anos, Moisés vai morrer com 120, com 80 anos ele volta, e aí Deus começa a usar Moisés, começa a falar: Moisés, você vai lá, e o povo vai saber que eu mandei você. Moisés era pesado de boca, uns dizem que era um gago, outros dizem que não falava bem. Para mim, pessoa pesada de boca, para mim é uma pessoa que não sabe se expressar bem, é uma pessoa que às vezes tem dificuldade de falar, ou às vezes parece ser ignorante pela criação dela. Pesado de boca, ela fala, parece que ela é grosseira, mas foi a criação. Então há várias interpretações para ser pesado de boca. Então Deus, sabendo que Moisés tem essa dificuldade de se expressar, ele levanta Arão, que Arão já fala melhor que ele. Então Arão é o camarada que vai falar no lugar de Moisés. E aí Deus fala com Moisés o seguinte: eu vou te dar o sinal, coloca o cajado, joga o cajado no chão, Arão, e aí vira cobra, vira serpente. Só para que o povo entenda aqui, só o pessoal que não conhece a história, tá? Tem um pouco de paciência, é rapidinho. E aí a gente sabe que o cajado vira serpente, para que o povo de Israel acredite. E aí Arão pega o cajado de novo, ele vira cajado, depois ele bota a mão no peito, tira a mão, está leprosa, coloca a mão de novo, fica boa. Isso é apenas um sinal que Deus mandou Moisés. Só que o povo está com a mente de escravo, e o povo, a única coisa que ele conhece é o Egito, e ouviu falar do povo de Deus, do Deus de Israel. Então o que Deus faz? Qual é o plano? O povo tem que sair a escravidão da mente, e o povo não conhece Deus. Então Deus, ele começa seu plano para manifestar o seu poder, para que o povo de Israel veja o Deus que eles servem. Então o que Deus faz? Moisés, você vai fazer o seguinte: você vai até Faraó e fala para Faraó: liberta o meu povo. Só que quando você pedir a Faraó, eu não vou deixar Faraó liberar. Eu vou endurecer o coração de Faraó, porque eu tenho o controle de todas as coisas. Sou eu quem mando, sou eu quem faço. Eu sei o que eu estou fazendo, você não sabe, mas amanhã você vai entender. Eu vou endurecer o coração de Faraó, e ele não vai deixar ir, porque o meu povo não me conhece. Então eu quero manifestar o meu poder, para que o povo me conhece, e depois eu liberto o povo. Então vamos lá, vamos começar o processo. Presta atenção, hein? Não perde isso daqui não. E aí Moisés vai até Faraó, vou resumir. Moisés vai até Faraó e diz: Faraó, deixa o meu povo embora, porque
Deus quer que o adore, volte para sua terra, e Deus endurece o coração de Faraó para Faraó não permitir eles ir embora, porque Deus, ele quer que Faraó diga não, porque ele vai manifestar o seu poder agora. Então, quais são os deuses do Egito? Era o rio Nilo, porque o rio Nilo, eles achavam que era o que produzia o alimento, porque é a água, primeiramente, que era pegava do rio, para botar nas plantas, para fazer a plantação, tudo é do rio. Então o rio que dava essa alimentação, então era um deus para ele, o Nilo. E segundo motivo é que o Nilo, ele quando ele está na maré cheia, ele transborda, então ele pega toda aquela região, aquelas partes do Egito ali, aquela parte seca, o rio transborda, então enche tudo. Quando volta, a maré fica baixa, aonde foi água começa a brotar, aí flores, plantas, alimento, tal. Então o Egito entendia o seguinte: o Nilo nos dá alimento, o Nilo é que não deixa morrer, o Nilo é a água da vida para eles, é o Nilo. Então, como Deus vê que o Egito tem Nilo como um Deus, vou ferir o rio Nilo e vocês vão ver que esse Deus não é nada, e sou eu que tenho um controle sobre o seu Deus. Você vai chegar lá e vai tocar no rio e vai transformar em sangue. Eu vou acabar com o Nilo. E aí nós conhecemos a história, eles vão lá, bota o cajado, toca no rio e tudo fica em sangue. Só que tem um detalhezinho aí, presta atenção aqui. Vamos supor que toda São João seja o Egito, e o povo de Israel tem o seu alojamento, a sua aldeia, separadinha. Então vou colocar como a Efraim aqui, ó. Então o povo de Deus está aqui, dentro desse templo aqui, na Efraim, e toda São João é o Egito. Quando transformou a água em sangue, toda São João, a água virou sangue. Quando chegava no rio, sangue. Quando abria a torneira, diga, era sangue. Quando abriu o chuveiro, era sangue, tudo era sangue. Mas quando chegava aqui na igreja, aguinha gelada, aleluia, eita glória, mistério, tomando um banho lá no quarto do pastor lá, glória a Deus, uma água ali, chuveirinho, quer chuveiro quente, aleluia. Eles tomam banho de sangue, filho, porque é o Deus deles. E aí passa, qual é o maior Deus deles? O sol, é o Deus Ra, cada um tinha um nome. E aí é o sol, o grande Deus Ra. Por que eles acreditavam que o sol também era um Deus? Porque quando as pessoas ficavam doentes, que não pegavam sol, elas levavam a pessoa para o sol e a pessoa ficava boa. Nós sabemos isso hoje. Sabe que o sol traz vitamina D para o osso, fortalece. Você tem que pegar sol. Você pegar uma planta e você colocar ela só aqui dentro, ó, só com água, ela vai morrer. Você tem que botar ela lá no sol. Como não existia esse conhecimento, o que os egípcios pensavam? A pessoa não pegava sol, ela ficava doente. E quando ela ia para o sol, ela ficava curada. Então o sol é um Deus. Era o Deus Ra. Então o que Deus faz? Vou mandar treva. Não vai haver mais a luz do dia. E aí vem a treva. E vai Moisés de novo, vai lá de novo Moisés, tem mais deuses dele lá, tem Deus piolho, tem Deus rã, tem Deus sapo, tem Deus reutu, vou acabar com tudo, vou humilhar todo mundo. Então o povo de Israel está vendo isso. O povo de Israel, nada acontece aonde o povo de Israel está, nada acontece. Então, qual é o outro Deus dele? Deus rã. Então nós vamos pegar, você vai lá Moisés de novo, você vai falar com o faraó, e eu vou endurecer o coração de Faraó de novo. E aí Moisés chega, Faraó, deixa o meu povo ir. E Deus endurece o coração de Faraó para não deixar ir, porque Deus quer manifestar o seu poder e quer envergonhar o inferno. Deus quer envergonhar os demônios. Olha que coisa maravilhosa isso aqui, irmãos. Para pensar aqui. Isso, olha, eu gosto de falar do nosso Deus, cara. Eu sou fanático por Deus. Presta atenção aqui, até o tempo do anticristo e como ele vai dominar, foi estabelecida pelo nosso Deus. Vai ser assim, tempo assim, aqui acaba a brincadeira, parou a palhaçada, acabou, que chegou, alô? Acabou, é só isso aqui.
Eu lembro, já falei isso aqui, né? Uma pessoa, eu estou gravando e outra pessoa que eu não conhece. Quando o diabo pregou para mim, o diabo chegou manifestado num parente meu, botou o dedão na minha cara, parecia que saía do chão, filho. Eu cheio de medo, morrendo de medo. Você está na escuridão, mas tua mãe tem orado por você, ele tem te guardado, tem te livrado, tem um grande plano na sua vida, tem te dado vários livramentos, tem sido contigo, mas graças à oração da tua mãe. E eu só estou te falando porque ele está aqui, está mandando eu falar. Eita glória, aleluia, meu irmão. Papai é sinistro, não é não? Papai é brabo. E aí o próprio Deus falou, fala para ele, né? O demônio pregou, quase que o demônio me ligou para Jesus, meu irmão. Você faz um apelo ali, eu me entrego. E aí, ó, porque Deus tem o controle de todas as coisas. E aí ele vai envergonhar o inferno, ele vai envergonhar os deuses do Egito, todos os deuses. Aí morrem animais, você já conhece toda a história, piolho e tal. Vai Moisés, vai Moisés, vai Moisés. Quando chegou na 10ª, que é a morte dos primogênitos, aí Deus falou, agora dá uma parada, porque agora eu quero falar com o meu povo. O povo já está maravilhado, porque acontece lá no Egito, mas não acontece aqui não. Lá fica mal, aqui no, cai fogo do céu, queimando, destrói, e está o povo de Israel aqui olhando, ó. Nada acontece com o povo de Israel. Agora na última, a morte dos primogênitos, aí Deus dá uma parada, falando, agora dá uma parada, porque agora tem algo que eu quero te revelar. Antes de você ir até Faraó, você vai fazer o seguinte, aqui eu quero falar da Páscoa. Você vai pegar um cordeiro, você vai assar um cordeiro, não quebre os ossos do cordeiro. E aí eu vou fazer o paralelo já para que você entenda. O que Deus está mandando Moisés fazer é o simbolismo de Cristo, na morte na cruz do Calvário. Qual é o simbolismo? Moisés, o nome dessa cerimônia que você vai fazer chama-se Páscoa, Pessah, em hebraico. Porque significa passar por cima, significa que eu vou fazer uma festa antecipada, eu já vou comemorar o que eu vou receber. Nós fazemos ao contrário, nós fazemos um culto de ação de graça quando nós recebemos algo, e aí faz um culto de ação de graça. Não, você vai fazer o culto pelo que você vai receber, é pela fé. Hebreus 11, firme fundamento das coisas que não se vê, mas a convicção do que se espera. O que eu vou preparar para vocês, já vamos fazer a cerimônia agora. Então você pega um cordeiro, assa o cordeiro, não quebre os ossos do cordeiro, pegue ervas amargas, porque as ervas vão lembrar o meu povo dos dias amargos que tiveram no Egito. Então você vai colocar as ervas amargas e os pães ázimos. Os pães ázimos você vai colocar sem fermento. Uma das explicações também que a Sueli disse aqui de manhã, que eu achei bacana, que o pão sem fermento ele tem muito mais durabilidade. Um pão com fermento ele estraga mais rápido. Um pão sem fermento leva muito mais dias. Então, como o povo também ia sair do Egito, ia para longe, teriam que ter comida, alimento. Apesar de Deus depois manifestar o maná lá no deserto. E também o fermento do fariseu, que é outra história, se eu entrar aqui vai prolongar. Então vamos lá, você pega o cordeiro, assa o cordeiro, não quebra os ossos, bota ervas amargas e os pães sem fermentos. E alguns judeus, eu estava lá estudando um pouco da Páscoa judaica, eles colocam também hoje um copo de água com tipo soro, um sal e açúcar. Aí a menina, mas por que serve isso aí? Isso aqui simboliza as lágrimas, os dias de choro, para que você nunca esqueça o quanto o povo sofreu, chorou. Achei muito interessante isso. Não está lá no Antigo Testamento, mas os judeus fazem hoje. E aí é todo um simbolismo. Então você vai pegar o sangue desse cordeiro. Quando você matar o cordeiro, você vai pegar o sangue e você vai passar nos umbrais da porta. Umbrais vem de ombreira. Então na porta é essa parte de cima. Se aqui é uma porta,
é passar nessa parte de cima. Eu acho interessante que Deus não tem esse discernimento na Bíblia, a Bíblia não fala, mas eu acho muito interessante porque Deus coloca na parte de cima. Na minha visão, é a proteção. O que protege essa igreja da chuva é o teto. Os judeus, eles usam um kippá. Para mim seria uma besta, não atrapalha a calvície aqui, né? Aqui, ó, pô, vou botar um kippá aqui, eu vou falar, eu sou judeu, meu irmão, agora. Aí o kippá é o que usa aqui, porque o simbolismo do kippá é para que o homem sempre lembre, ele lembra que ele tem limite, ele não passa daquilo ali. Um chapéu está acima dele, como ele não é nada. Se humilhar diante de Deus, nunca se achar um Deus, nunca se achar um dono da verdade. E é o símbolo de humildade, aquele kippá, né? Então os judeus têm esse costume, e é justamente a parte de cima, a cobertura. E é interessante que ele pega o sangue do cordeiro e manda passar na parte de cima. Por que não do lado? Por que não atrás? Por que não embaixo? A proteção, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Quando o anjo chegou, enviado por Deus, algumas Bíblias falam anjo da morte, mas o anjo dado por Deus, quando ele chega no lugar que ele vê o sangue do cordeiro, ele não tem poder sobre aquela casa. Irmão, presta atenção aqui. Apocalipse capítulo 3, a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Nós sabemos que é o coração do homem. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, veja que é uma atitude sua, não é de Deus. Aquele que entrega o caminho ao Senhor, aquele que vem até mim, de maneira nenhuma. Você vê que vai a partir a atitude sua. Deus vai usar a pessoa para falar contigo, mas se entregar, aceitar, praticar é contigo. E aí, eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu cearei. Não serei com ele não, é cearei, de ceia, santa ceia. Eu cearei com ele, e ele ceará comigo. Presta atenção aqui. A Bíblia diz que quem é de Deus, o diabo não toca. E quem recebe Cristo, recebe o sangue do Cordeiro. E por isso que a Bíblia diz que o diabo não tem poder, onde tem a marca de Cristo Jesus. O sangue de Cristo. E Jesus, olha que coisa maravilhosa, essa é a Páscoa, é a cerimônia, é a comemoração da nossa libertação. E coma apressadamente. E ele faz, ele vai lá, fala com o faraó o que vai acontecer, eles não dão a mínima, coloca o sangue, nós sabemos já da história. A última, para o Egito, eram as 10 pragas. Para o povo de Deus, eram as 10 maravilhas. Eram as 10 manifestações do poder de Deus. Porque o povo de Israel não conhecia Deus, nunca viu nada, só ouviu falar. Então quando cai fogo do céu, os animais mortos transformam-se, o povo de Israel fica maravilhado. Fala, meu Deus, nosso Deus botou todos os deuses do Egito no bolso. Nosso Deus é Deus. E aí o povo de Israel começa a ter mais fé, para ir com Moisés, porque só falando que Deus mandou, o povo não vai não, filho, e nem faraó vai liberar. Então todo é um plano aí, ó. E aí o povo parte, agora come apressadamente, e aí o povo de Deus vai embora. Presta atenção aqui. Quando o povo está no deserto e vê o mar se abrindo, antes de chegar ali, o que o povo fazia? Rapaz, no Egito era melhor, né? Aqui a gente come pão e água, meu irmão. Estamos à base de pão e água. E o povo não entendeu que deserto não é lugar de banquete. Deserto é lugar de passagem. Deus nunca prometeu banquete para você em deserto. Deus nunca falou que seria fácil. Muito pelo contrário. A porta é estreita, o caminho é apertado. Muitos vão tentar entrar e poucos vão conseguir. Nós sabemos que foram 2 que entraram, de mais de 2 milhões de pessoas. 600 mil homens que saíram do Egito.
Se cada homem tem uma mulher, já vai para 1.200.000. Se cada um casal tem um filho, já dá 1.800.000. Quantas pessoas tinham no deserto? Como é que cuida de pessoas no deserto, irmão? Como é que dá comida à pessoa do deserto, irmão? Como é que tu vai fazer as suas necessidades no deserto, irmão? Tu dorme aonde, irmão? Come aonde, irmão? Faz o quê, irmão? Dorme, come, como é que faz tudo? Qualquer coisa, toma um banho, irmão. A gente fala muito do povo de Deus, do povo de Israel, que é povo morador, mas a gente não tem 10, 5, 1% do que aqueles camaradas viveram. O sol, apesar que a nuvem cobria, mas filho, é só andando, e só areia, filho. Olha para lá, areia, olha para cá, areia, olha para lá, areia. Quando eles chegam e murmurando, vocês sabem que Deus manda serpente no deserto, mata um montão de gente murmuradora, porque reclamar é clamar ao contrário. Clamar é uma coisa, ré já vem do carro, né, para trás. Reprovado, reclamar, então é clamar ao contrário e clamar duas vezes. Então o povo começa a reclamar, por quê? Porque Deus não prometeu a fartura no deserto. Ele nunca falou que era fartura no deserto. Mandou água. Deserto é a água da necessidade. Todo mundo vai passar pelo deserto. Jesus passou pelo deserto. Todo mundo vai ter momento difícil na sua vida. Todo mundo tem momento de dificuldade. Para de ser menino, ficar se lamentando o tempo inteiro, de ser pobre coitado. Homem de Deus adoece. Homem de Deus fica doente, morre. Homens de Deus morreram da Covid. Mulheres de Deus morreram. É proteção o tempo inteiro, nada acontece, nada. O diabo não chega a 10 metros de você. E o diabo foi lá falar com Jesus no deserto. No deserto. E no deserto ele é onde mais aparece. Vai oferecer pão quando tu tem fome, vai oferecer fama quando tu não é conhecido, vai mandar fazer coisa que Deus é contigo, e aí você fica naquela fobia de querer ter que provar que tu é homem de Deus, mulher de Deus, tem que fazer uma coisa, aí vai se acabando todo. Então o que acontece? Está o povo lá murmurando, aí morre, aí padece, aí tal. Agora olha que coisa interessante que eu acho, você pode achar diferente. Deus desperta Faraó, vai atrás desse povo. Aí dá um estalo assim em Faraó, e fiz besteira. Vamos atrás do povo. Aí foi atrás do povo de Israel. Meu irmão, quando o povo de Israel vê o mar se abrindo, eu conheço o povo, filho. Eu lido um pouquinho com o povo, sei como é que é. Eu vou te falar como pastor. O povo, na hora que olhou aquele marzão aberto, sabe que eu acredito que muito do povo falou o murmurador? Quem garante que você não vai fechar, irmão? Quando eu passar isso aí eu pá! Não, idiota, trouxe você até aqui, saiu lá do Egito de chicotada, de paulada, de tudo, para te matar afogado. Não é melhor ele mandar só um bicho para te matar, não? Fica mais fácil de morrer logo, não? Ainda dando trabalho para a gente, ainda fica nessa incredulidade aí. Aí a gente gosta de julgar o povo de Israel, mas vê se a gente não faz isso. Quantas vezes Deus foi contigo, irmão? Quantas vezes Deus foi contigo? Mas Deus tem que ficar provando o tempo inteiro que é contigo, porque você é um pobre coitado, sabe? Você não pode adoecer, você não pode ter problema, você não pode ter dificuldade. Tudo que vem sobre a tua vida, meu Deus, Deus não está me ouvindo. Não, mimado. Você vê quantas vezes Deus fez prova com Abraão? Uma vez só, filho. Dá o filho. Ameaçou, não, para. Depois fez o quê? Falou mais nada. Abraão não tinha mais dúvida de nada. Ficava provando mais nada. Uma vez que Deus é contigo, meu irmão, livramentos, maravilha. Quantas vezes Deus já foi contigo? De quantas Deus te tirou que você entrou e Deus te tirou? E eu não estou falando de finanças, de dinheiro, de coisa não. Mente poderia levar o diabo no estalar de dentro assim, bota você louco. Crise, depressão profunda. Quantas vezes eu tive sintomas, senti assim de, meu irmão, me juntar ao povo, vou para oração, vou ver alguma coisa, vou pedir ajuda, te confundir. Às vezes é a palavra de um psicólogo. Não, porque você só fazia isso. Isso, resolveu. Mas não, sabe? Psicólogo é coisa de doido. Não posso falar meu problema para ninguém. Aí o diabo vai cercando. Parece aquele menino do mercado que roubou o biscoito. Não posso falar para ninguém. Aí o garoto viu, opa, eu vi, hein?
Tudo que eu mandar você fazer, você vai fazer agora. Não conta para ninguém não, pelo amor de Deus, eu tenho um segredinho contigo. Aí, ó, então faz isso, aí vira escravo, porque fica com o pecadinho, escondidinho com o diabo. Aí o diabo massacra, até chegar o dia do cansaço. Aí o menino falasse para o patrão: patrão, me perdoe, mas um dia eu roubei teu biscoito, eu fiz isso, eu tenho que ser punido. E o dono do mercado: rapaz, você está me confessando que roubou um biscoito de R$3, R$4, eu estava com fome. Se você é um cara que se preocupa com R$3, tu nunca vai roubar minha empresa. Está perdoado, acabou a escravidão. Acabou a escravidão. Porque confessou o pecado, lançou para Deus. Tu é falho, rapaz, tu é peca, todo mundo tem falha. Você acha que o diabo não conhece tua fraqueza, não? Se é pornografia, se é palavrão, se é dinheiro, se é droga, se é o que for. Você acha que o diabo te conhece, não? Vou orar na mente aqui, ó, que o diabo não vai ouvir. E o diabo não te conhece, te estuda 24 horas. Pira, o cara fica louco. Você não tem que se preocupar com o diabo, você não tem que se preocupar com o demônio, você tem que se preocupar com Deus. Porque a hora que você se preocupar com o coração de Deus: Senhor, como eu estou contigo, eu tenho te agradado, eu tenho te servido, eu tenho feito a tua vontade, eu estou nos teus caminhos. Porque se o Senhor te guardar, meu filho, nem demônio, nem legião, nem potestade poderá contra a sua vida. Agora está preocupado com o diabo, com o olho grande, com a inveja, se é de feitiçaria, vai ficar louco. Se Deus não te guardar, você está perdido. Paulo falou: nós temos a mente de Cristo. Nós temos que ter a mente de Cristo, pensar como Ele pensa. O diabo vai tentar te convencer que você não consegue, que você não pode, que você não é digno, que você não merece, porque nós não merecemos. É tudo pela graça, é o favor imerecido. E o povo de Israel, eu acredito que Deus manda Faraó atrás, sabe por quê? Para mim é a revelação do seguinte: Deus não fala muito sobre o céu na Bíblia. Fala que a festa, quando o pecador se arrepende, fala que a rua de ouro, há muitas moradas, mas não, mar de cristal, e acabou. Paulo foi, viu, não falou nada, não consegue se expressar. Agora sobre o inferno, oxi, o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Quem é que quer lá ficar com o diabo? Meu irmão, eu não quero nem saber o que é o céu, para o inferno que eu não quero ir. Sabe o que Deus faz com o povo de Deus? Manda Faraó atrás, porque o povo olhou o mar, mas quando olhou para trás, viu o Faraó vindo com a espada, vai cortar todo mundo. Falou: meu irmãozinho, é lá da Páscoa, come apressadamente, corre. E o povo, ó, tchum, passa no mar. Se não vem uma pressãozinha, se não dá um empurrãozinho, você fica ali, ó, paradinho. Às vezes a gente coloca Deus numa situação como essa, para se despertar, como eu despertei para a saúde. Era bom de falar, mas hoje eu sou muito mais voltado para a saúde. Exame, quero saber, quero estudar meu corpo todo, quero estudar. Por quê? Não que eu pensava dessa forma, mas olha a nossa cultura: não vou no médico não, que o médico vai achar problema. Como se o médico colocasse o problema. Se ele achou o problema, é para tratar. E hoje eu vejo, pelo menos onde eu estava, que funciona o hospital e tem os médicos. E sabe o que eu reparei? Os dos melhores médicos estão no público. Os melhores professores são concursados. É brisolão. É o aluno que não quer, filho. Mas para estar lá, o cara tem que ser bravo, tem que passar, tem que estudar muito, tem que ser fera. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Aí eu chego numa emergência, eu estou mal e tem que resolver agora. Aí é um plano de saúde, você tem que pagar mesmo. Agora, se for devagarinho, faz exame: ó, isso aqui está ruim, vai lá, volta dia 10, tá? Ó, só tem dia 15 e a máquina quebrou. Volta na outra semana, e aí você vai tratando devagarinho, a coisa funciona. Por que funciona? Os médicos, os negócios, por nosso bacana, pelo menos em Caxias funciona. Então eu percebo, e tenho que falar mais sobre isso, que cuidar do corpo também é doutrina. E quando a gente fala do corpo, parece que é exercício físico, não parece? E a mente? E o que come? E o que bebe? E o corpo? E se examinar? É só examinar o espírito e a alma? E o corpo que Paulo fala? Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Que vosso corpo, alma e espírito sejam irrepreensíveis para a vinda do nosso Deus. Olha que coisa tremenda. Aí,
a gente começa a entender o significado. Quando Jesus vai morrer, ele escolhe o dia da Páscoa, que é quarta ou quinta, que começa. Hoje dá uma polêmica aqui de manhã. Ele começa a Páscoa. Ele já vem chegando a Páscoa, porque já sabe que vai fazer aquele trabalho. Vão trazer o cordeiro, vão trazer a erva amarga, o pão ázimo, né? Todo o preparo. Aí Jesus prepara numa espécie de copa, né? Cenáculo, se não me engano, né? Certo, pastor? É o cenáculo. É uma espécie de copa, de uma cozinha. E aí ele já fala o lugar, fala para o discípulo, vamos preparar a Páscoa e tal. E aí os discípulos vão para lá. Quando vai fazer o trabalho, não pega o cordeiro não. Não vou matar o cordeiro não. Porque o cordeiro, o sangue, o pão ázimo e a erva amarga é o simbolismo da Páscoa, do passar por cima, do Pessá, do hebraico. E aí Jesus disse, mas para que matou o cordeiro? Por que derramou o sangue do cordeiro? Para a libertação do povo. E hoje, a partir de hoje, eu serei o cordeiro. O cordeiro será eu serei sacrificado. E esse sangue vai ser o meu que vai ser derramado. Número 1. Cordeiro, para perdão de pecado, não pode ser morto por qualquer um. Quem tem que matar o cordeiro é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é que tem que matar o cordeiro para fazer o ritual, a cerimônia. Não é qualquer um que pega o cordeiro, mata e perdoa o pecado, não. Para matar o cordeiro, Jesus, o sumo sacerdote tem que ser o mercenário. Porque o homem de Deus não vai mandar matar Jesus. E o sumo sacerdote, segundo Israel Qualine e o Dr. Rodrigo Silva, que estuda mais essa área, era um poder também político. Roma também elegeu, colocou esse homem Caifás e Anás. Anás era o sogro de Caifás, colocaram ele como sumo sacerdote do povo de Deus. Como era Herodes, valia nada e era rei dos judeus. Então, o líder do sinédrio, dos homens de Deus, dos fariseus, tinha que ser um mercenário, porque ele tinha que mandar Jesus, porque Jesus, que é o cordeiro, tem que ser morto pelo sumo sacerdote. Você acha que está lá por causa de poder político? Papai no controle, filho. O Salmo diz que ele tem que ser traído pelo amigo. Você traz Jesus? Você vende Jesus? Então tem que chamar um para trair. Jesus, quando escolhe Judas, fala, eu sei quem você é. Vocês 12, eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é diabo. Olha o papai falando, está tudo sob controle. Quando Judas dá um beijo em Jesus, ele diz, amigo, porque na profecia está dizendo que ele será traído pelo amigo. Então ele vai ser traído pelo amigo. Então, amigo, para se cumprir a profecia, mas ele sabe. Jesus pregava publicamente, irmão. Todo mundo conhecia Jesus. Judas precisa ir lá dar um beijo a Jesus para saber quem é Jesus, irmão. Aí Jesus, isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras. Olha o controle do nosso Deus, irmão. O mundo jamais vai entender um negócio desse. Olha o amor do nosso Deus. Mas por que tudo isso, pastor? Só por amor a você. Não precisa sair da sua glória, do seu trono, não vai deixar de ser Deus. Só que você, querido, nós estávamos condenados ao inferno. Sabe como é que é o mandamento? O testamento? Você sabe por que é Antigo Testamento e Novo Testamento, né? Porque no Antigo Testamento a salvação só para os judeus. Você é judeu? Você nasceu em Israel? Você seria gentil. Um resto não tem direito, não tem parte. Então Jesus tem que vir para escrever um Novo Testamento. Não. Salvação só para os judeus? Negativo. A graça vai ser manifesta e a salvação para todos que lhe obedecem. Todos que obedecerem, vai escrevendo aí.
As aflições desse tempo presente não são para ser comparado com a glória que há de ser revelada. Aquele que andar nos meus caminhos não andará na treva, mas terá a vida eterna. Aquele que negar a si mesmo por amor de mim será digno de mim. Aquele que me receber como único Senhor e Salvador da sua vida, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Escreve aí. Esse é Novo Testamento. Mas o testamento só tem validade na morte do testador. E Cristo tem que morrer para validar isso. E aí, meu querido, é que o mundo jamais vai entender isso. E aí Cristo, na cerimônia, ele vai assim: eu serei o cordeiro, e quando derramar esse sangue, e não será mais matar um cordeiro, não será mais derramamento de sangue dessa forma, não será com erva amarga, não será dessa forma. Eu sou o Cordeiro de Deus. Na Páscoa, hein? Na Páscoa, Jesus escolhe a Páscoa. Eu vou ser morto, eu vou ser crucificado, mas vocês vão fazer isso aqui, toda a minha igreja vai fazer isso. Jesus pegou o pão e disse: esse é meu corpo, o corpo do Cordeiro, que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Pegou o vinho, e esse é meu sangue, é o cálice, a nova aliança. E toda vez que comer desse pão e beberem desse sangue, anunciai a morte de Cristo até que ele venha. E aí, meu querido, Jesus faz essa cerimônia, vai orar, vai para o Getsêmani, o Jardim das Oliveiras. Oliveiras produz azeitona, e você sabe como é que faz para produzir azeite, não sabe? Tem que espremer a azeitona até a última, filho. E aí, hematidrose, sabe o que é hematidrose? É a angústia que é tão grande que o corpo não suporta, e o suor é transformado em sangue. E Cristo sabe do que ele vai passar, ele sabe o que está esperando, mas ele diz: seja feita a tua vontade, porque eu não vim realizar minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E aí, meu querido, o simbolismo. Aqui eu encerro quando Jesus disse a Nicodemos em João capítulo 3: Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aleluia. E você vê que aquele simbolismo não se fala muito, mas é o símbolo da medicina hoje. Uma cobra enrolado, né, no madeiro, uma haste, que é aquilo que trouxe lá no deserto, que quando olhava para a serpente no madeiro, as pessoas eram curadas. Nicodemos não entendeu nada quando Jesus falou isso, mas quando foi o dia da crucificação, a Bíblia diz e nos mostra, Nicodemos bem possivelmente estava lá. E aí eu acredito que quando começou a levantar Jesus na cruz do Calvário, Deus começou a abrir a mente de Nicodemos. Assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, e todos aqueles que olharem para a cruz, que olharem para ele, serão curados. E por isso estamos aqui curados, lavados, remidos no sangue de Jesus. A Páscoa, aleluia, a Páscoa, meu irmão, a Páscoa é a maior comemoração do mundo, no mundo cristão. A Páscoa é a maior vitória, é onde que Paulo diz em Coríntios capítulo 15, verso 15, 55 e diante: tragada foi a morte pela vitória. Aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, ninguém vai conseguir apagar, irmão, o que Cristo fez. Por isso nós somos incontáveis como as estrelas do céu. A Páscoa vão tentar de tudo, vai botar coelho, vai botar ovo, vai botar bruxa, vai botar o que for, mas o sangue de Jesus vai continuar libertando, vai continuar salvando, vai continuar mudando vida, vai continuar nos trazendo essa paz, essa alegria, que o mundo jamais vai entender, porque Cristo, quando trouxe a paz, o reino,
Ele trouxe para nós, Ele não trouxe para o mundo. O reino de Deus é algo interno, é algo na pessoa. É a paz, é a justiça e a alegria no Espírito Santo, para alcançarmos o reino dos céus. E se você, meu irmão, sair daqui, e se você se examine sempre. Paulo falou assim: examina-se, pois, o homem a si mesmo, depois tomai do cálice. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida e veja como o Evangelho é simples. O Evangelho é tão simples, tão simples, tão simples, que o homem não acredita que é tão simples e quer complicar. Quer inventar um montão de coisa, falar bonito. Meu querido, Evangelho é crer em Deus e obedecer a palavra. Na sua casa, crie o hábito de orar, de falar com Deus, de ter de prazer de falar com o Pai, de ler pelo menos, bota um livro lá, começa de Mateus, todo dia lê um capítulo, uns versículos, lê lá, guardou, pode deixar para amanhã, ora, vem para a casa do Senhor, vem para o culto, não complica, seja fiel à sua esposa, fiel ao seu marido, seja adorador só, quando pedir algo, vamos, dá para você ir? Dá, não dá para você ir? Não vai. Dá para evangelizar? Dá, não dá? Deixa que outro vai. Eu estava orando, estava lá no hospital, falei assim: eu quero vir aqui para o hospital, não sei o que lá, quero fazer isso, mas eu vi um montão de gente fazendo. Aí eu pensei, eu tenho que cuidar melhor do meu povo, porque já tem gente aqui fazendo. Tem coisas que você quer fazer demais e você não é chamado a fazer nada disso. Eu queria cuidar lá na África. A gente morrendo aqui. E tu tem dinheiro para ir para a África? Nem faz da África, nem faz aqui, nem faz lugar nenhum. Você tem que fazer o que dá a sua condição de fazer, que você foi chamado para fazer. Eu já vi gente, vou cuidar de cracudo. Eu não tenho condição de cuidar de cracudo. Eu não tenho chamado para cuidar de cracudo. Eu não tenho, pastor Clécio. Não cuido. Eu posso dar oferta, eu posso ajudar. Quem é que cuida? Toma, meu irmão, cuida, que eu não cuido. Eu tenho amigos que cuidam. Pastor, já me roubou 2 vezes, já me ameaçou, uma vez me deu uma facada e me ameaçou minha esposa. Falei: sangue de Jesus tem poder. O que tu fez? É assim mesmo, cara, cuida é complicado. Falei: Jesus, tem chamado não? Deixa ele fazer. O que você foi chamado para fazer? O que você tem prazer de fazer? Então nos ajude. A maior pena foi o que Cristo recebeu, a pena máxima. Por isso a frase: faça valer a pena. Faça valer a pena. Você pensa que essa cruz aqui está de enfeite? Você acha que eu coloquei aqui porque eu acho bonitinho? Você acha que esse manto aqui é à toa, é só para combinar? É para que toda vez que você entrar por essa porta, você possa olhar o preço que foi pago para que você estivesse aqui. Aí eu vejo o povo de Egito, eu vejo o povo de Deus, eu vejo Jesus, vejo todo mundo sofrendo, largando o aço, chicotada, paulada, soco. O irmão está desanimado. Por que está desanimado, irmão? Não, desanimado, não sei, bateu um negocinho assim. Não é a falta de uma chicotada? Não é a falta de perseguição de Faraó, não? Olha o que você está dizendo. Porque sabe quando o povo de Deus busca muito? Quando a chapa esquenta. Sabe por que talvez esteja o mundo assim? Porque se tivesse na mamata, com tudo muito bom, com muito dinheiro, tu nem a igreja vinha, irmão. Vai ver a Europa lá. O pastor Bruno estava falando aí. 4, 5 anos a Europa vai ser tudo de muçulmano. A galera não quer ir mais para a igreja. A galera quer saber de dinheiro. Vem em casa, não vê mais droga nenhuma. Sabe qual os países que mais adoram a Deus? Os mais pobres, os que mais sofrem, mais dificuldades. Porque a esperança é onde eles se agarram. É o prazer que tem de rever o irmão, de ver o pastor, de estar na casa de Deus. Isso é prazeroso, meu irmão. Isso é festejar para a glória do nosso Deus. Amém, igreja do Senhor? Vamos aplaudir o Senhor Jesus, igreja de Deus. Irmãos, vamos ficar de pé, a gente vai encerrar em nome de Jesus. Pode encerrar com louvor aqui, tem aí pessoal do louvor, para a gente encerrar aqui, em nome de Jesus. A verdadeira Páscoa, oh aleluia, a morte e a ressurreição de Cristo. E hoje, nós não fazemos só uma vez por ano, nós fazemos todo mês. Todo mês tem que celebrar, meu irmão, todo mês tem que fazer Santa Ceia, todo mês tem que lembrar, porque você tem uma mente fraca, você esquece rápido. O povo de Israel esquecia rápido, esqueceu da chicotada, ficava murmurando do pão, esqueceu da humilhação, esqueceu que estava morrendo, esqueceu que violentava as mulheres deles, esqueceu que batiam nele, esqueceu que maltratavam ele, só ficava falando do pão e da água. Meu irmão, é melhor um pão e água com Deus, cheio de alegria, cheio de Deus,
do que, meu irmão, estar no Egito, cheio de fartura, mas na mão de Satanás, meu irmão. Glorifica a Deus pela tua família, pelo teu esposo, pela tua esposa, pelos teus filhos, de você estar aqui. Quantas vezes, hospital, meu irmão, cemitério é casa do oleiro, presídio é casa do oleiro, ali você vê que você não é nada. Um negocinho que desligou, que não está funcionando direito, foi embora. Com 30 anos morreu, 40 anos morreu, 50 anos morreu. A gente pensa que vai morrer de velhice. Aí quando a gente está lá, a gente pensa assim: meu Deus, aconteceu comigo? Não ia acontecer comigo. Nunca aconteceu comigo. Acontece com todo mundo, menos comigo, que eu sou de Deus. E como homem de Deus não morre. Só quem não é de Deus que morre. Só quem é de Deus que sofre. E vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Puxa um louvor aí. Me dá sol aí, varão. Pode ser. Quão famoso